Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o fuso horário das vossas nações, amadas amigas e amigos de todas as nações da Terra. Hoje tenho uma mensagem bíblica: a restauração de Israel. Ezequiel 36:16 e por aí adiante. Vamos ver. Vamos então começar a ler a mensagem. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com os seus caminhos e com as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua separação. Tal era o seu caminho perante o meu rosto. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e dos seus ídolos com que a contaminaram. E os espalhei entre as nações e foram espalhados pelas terras, conforme os seus caminhos e conforme os seus feitos eu os julguei. E chegando às nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois se dizia deles, estes são o povo do Senhor, e saíram da sua terra. Mas eu os poupei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, à casa de Israel: assim diz o Senhor, Jeová, não é por vosso respeito que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde vós fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. E as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová. Quando eu for santificado aos seus olhos, e vos tomarei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós me sereis por povo, e eu vos serei por Senhor. E vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. E multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas maldades e das vossas abominações.
Não é por amor de vós que eu faço isto, diz o Senhor Jeová. Notório vos seja, envergonhai-vos e confundi-vos pelos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová: no dia em que eu vos purificar de todas as vossas maldades, então farei com que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares devastados. E a terra assolada se lavrará, em vez de estar assolada aos olhos de todos os que passavam. E dirão: esta terra assolada ficou como um jardim do Éden, e as cidades solitárias e assoladas e destruídas estão fortalecidas e habitadas. Então saberão as nações que ficarem de resto em redor de vós, que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Assim diz o Senhor Jeová: ainda que isso me pedirá a casa de Israel, que lhe faça, multiplicar-lhes-ei os homens como a um rebanho, como o rebanho santificado, como o rebanho de Jerusalém, nas suas solenidades. Assim as cidades desertas se encherão de famílias e saberão que eu sou o Senhor. 37. A visão de o vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem. E disse ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei, como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles e viveram, e se puseram de pé um exército grande e em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estávamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas,
e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fazer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto e o fiz, diz o Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros, e toma outro pedaço de madeira e escreve nele, por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros, e ajunta um ao outro para que se unam e se tornem um só na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: Não nos declararás o que significam estas coisas? Tu lhes dirás: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu tomarei a vara de José, que escreve na mão de Efraim, e as das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E os pedaços de madeira sobre que houver escrito estarão na tua mão, perante os olhos deles. Diz-lhes, pois: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações, para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, e nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações, e os levarei de todos os lugares de sua residência em que pecaram, e os purificarei, assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Ó meu servo David, reinará sobre e o meu servo David reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão, e habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais, e habitarão nela, e eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre, e David, meu servo, será seu príncipe eternamente. Eu farei com eles um concerto de paz, e será um concerto perpétuo, e os estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E as nações saberão que eu sou o Senhor, e que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Profecia contra Gog. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog,
príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele, e diz, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Persas, etíopes e os de Put, com eles todos com escudos e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e todas as tuas congregações que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se retirou da espada e que veio de entre muitos povos aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação. Mas aquela terra foi tirada de entre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Então virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Jeová, e acontecerá naquele dia que terás imaginações no teu coração e conceberás o mau desígnio. E dirás, subirei contra a terra das aldeias não moradas, virei contra os que estão em repouso e habitam seguros. Todos eles habitam sem muro e não têm ferrolho nem portas, a fim de tomar o despojo e de arrebatar a presa, e tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se habitam, e contra o povo que se juntou de entre as nações, o qual tem gado e possessões e habita no meio da terra. Seba e Dedan e os moradores de Tarsis e todos os seus leõezinhos te dirão, vens tu para tomar o despojo? Ajuntastes o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e as possessões, para saquear grande despojo? Portanto, profetiza, ó filho do homem, e diz a Gog, assim diz o Senhor Jeová, não o saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habitar com segurança. Virás, pois, do teu lugar das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército numeroso, e subirás contra o meu povo de Israel, como uma nuvem para cobrir a terra. No fim dos dias, sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, aos seus olhos, ó Gog. Assim diz o Senhor Jeová, não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, pelo mistério dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos que te traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia,
no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá a meus narizes, porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que naquele dia haverá grande temor sobre a terra de Israel, de tal sorte que temerão diante da minha face os peixes do mar e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, e os montes cairão, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra, porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová. A espada de cada um se voltará contra seu irmão, e contenderei com ele por meio de pestes e do sangue, e uma chuva inundante e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele e sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e me santificarei e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel, e tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas e os povos que estão contigo, e as aves de rapina e as aves de toda a asa, e aos animais do campo te darei por pasto. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová, e enviarei um fogo sobre Magog e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. Eu farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Eis que é vindo e se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Este é o dia de que tenho falado, e os habitantes das cidades de Israel sairão e totalmente queimarão as armas, e os escudos e as rodelas com os arcos, e com as flechas, e com os bastões de mão, e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por estes anos, por 7 anos. E não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo e roubarão aos que os roubaram, e despojarão aos que os despojaram, diz o Senhor Jeová. E sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar, e se espantarão os que por ele passarem, e ali sepultarão a Gog e a toda a sua multidão, e lhe chamarão o vale da multidão de Gog. E a casa de Israel os enterrará,
por 7 meses, para purificar a terra. Sim, todo o povo da terra, e os enterrará, e será para eles memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Jeová. E serão separados homens que incessantemente passarão pela terra, para que sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra, para purificarem durante 7 meses este trabalho. Durará 7 meses este trabalho. E os que passam pela terra atravessarão, e vendo alguém o osso de um homem, lhe levantará ao pé um sinal, até que os enterradores o enterrem no vale da multidão de Gog. E também o nome da cidade será Amoná. Assim purificarão a terra. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, diz às aves e a toda a espécie e a todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde de toda a parte para o meu sacrifício, que eu santifiquei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel, e comei carne e bebei sangue. Comereis a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes, dos bezerros, todos engordados em Baçã. E comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embebedardes, a gordura e o sangue do meu sacrifício que sacrifiquei por vós, e vos fartareis à minha mesa, de cavalos e de carros, de valentes e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Jeová. E eu porei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão que sobre eles tiver descarregado, e saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor, seu Deus, desde aquele dia em diante. E as nações saberão que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados em cativeiro, porque se rebelaram contra mim, e eu escondi deles a minha face, e os entreguei nas mãos dos seus adversários, e todos caíram à espada, conforme a sua imundícia e conforme as suas prevaricações, usei com eles e escondi deles a minha face. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: agora tornarei a fazer os cativos de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo seu santo nome, e levarão sobre si a sua vergonha e toda a sua rebeldia, com que se rebelaram contra mim, quando eles habitavam seguros na sua terra, sem haver quem os espantasse. Quando eu os tornar a trazer de entre os povos, e os houver ajuntado das terras dos seus inimigos, e for santificado neles, aos olhos de muitas nações, então saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre as nações, e os tornei a juntar para voltarem à sua terra, e nenhum deles excluí, nem esconderei mais a minha face deles. Quando eu houver derramado
o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. A restauração do templo, os átrios e os vestíbulos. No ano 25 do nosso cativeiro, no princípio do ano do 10º dia do mês 14, anos depois que a cidade foi ferida, naquele mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões de Deus, me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, e havia sobre ele um como edifício de cidade para a banda do sul. E, havendo-me levado ali, eis que um homem, cuja aparência era como a aparência do cobre, tendo um cordel de linho na sua mão e uma cana de medir, estava em pé na porta, e disse-me, o homem, filho do homem, vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos, e põe no teu coração tudo quanto eu te fizer ver. Porque, para tu mostrar, fostes tu aqui trazido. Anuncia, pois, à casa de Israel tudo quanto tu vires. E havia um muro fora da casa em redor, e na mão do homem uma cana de medir de 6 côvados, de 1 côvado e de 1 palmo cada um. E mediu a largura do edifício, uma cana e uma altura e a altura uma cana. Então veio à porta que olhava para o caminho do oriente e subiu pelos seus degraus, mediu o umbral da casa, uma cana de largo e um outro umbral, uma cana de largo. E cada câmara tinha uma cana de comprido e uma cana de largo. E entre as câmaras havia 5 côvados e o umbral da porta, ao pé do vestíbulo da porta. Tinha uma cana por dentro. Também assim mediu o vestíbulo da porta por dentro, uma cana. Então mediu o outro alpendre da porta, que tinha 8 côvados, e os seus pilares 2 côvados, e o vestíbulo da porta por dentro. E as câmaras da porta, para o lado do oriente, eram 3 deste lado e 3 do outro. Uma mesma medida era a das 3. Também os pilares deste lado e do outro tinham a mesma medida. Mediu mais a largura da entrada da porta, que era de 10 côvados, e o comprimento da porta 13 côvados, e o espaço em frente das câmaras era de 1 côvado, e de 1 côvado o espaço da outra banda. E cada câmara tinha 6 côvados de um lado e 6 côvados do outro. Então mediu a porta desde o telhado de uma câmara até o telhado da outra, 25 côvados de largo, porta com porta. Também fez pilares de 60 côvados e o átrio até ao pilar em roda da porta, e desde a dianteira da porta da entrada até à dianteira do vestíbulo da porta interior havia 50 côvados. Fez também nas câmaras janelas de fechar e nos seus pilares dentro da porta ao redor. E da mesma sorte nos vestíbulos, e as janelas estavam à roda, pela parte de dentro, e nos pilares havia palmeiras. E ele me levou ao átrio exterior, e eis que havia nele câmaras,
e um solhado que estava feito no átrio, em redor. 30 câmaras havia naquele solhado, e o solhado da banda das portas era a par do comprimento das portas. O solhado estava mais baixo, e medeu a largura da dianteira do átrio interior, por fora, 100 côvados, da banda do oriente e do norte. E, quanto à porta que olhava para o caminho do norte, no átrio exterior, ele mediu o seu comprimento e a sua largura, e as suas câmaras, 3 de uma banda e 3 de outra, e os seus pilares e seus vestíbulos eram da mesma medida da primeira porta, de 50 côvados, era o seu comprimento, e a largura de 25 côvados. E as suas janelas e os seus vestíbulos e as suas palmeiras eram da medida da porta que olhava para o caminho do oriente, e subia-se para ela por 7 degraus, e o seu vestíbulo estava diante dela, e estava a porta do átrio interior defronte da porta do norte e do oriente, e mediu de porta a porta 100 côvados. Então ele me levou ao caminho do sul, e eis que havia ali uma porta que olhava para o caminho do sul, e mediu os seus pilares e os seus vestíbulos conforme estas medidas. E havia também janelas em redor dos seus vestíbulos, como as outras janelas, 50 côvados de comprimento e a largura de 25 côvados, e de 7 degraus. Eram as suas subidas. E os seus vestíbulos estavam diante deles, e tinham palmeiras, uma de uma banda e outra da outra, nos seus pilares. Também havia uma porta no átrio interior, para o caminho do sul, e mediu de porta a porta para o caminho do sul 100 côvados. Então me levou ao átrio interior pela porta do sul, e mediu a porta do sul conforme estas medidas, e as suas câmaras e os seus pilares e os seus vestíbulos eram conforme estas medidas, e tinham também janelas ao redor dos seus vestíbulos. O comprimento era 50 côvados e a largura de 25 côvados, e havia vestíbulos em redor, e o comprimento era de 25 côvados e a largura de 5 côvados. E os seus vestíbulos estavam na direção do átrio exterior, e havia palmeiras nos seus pilares, e de 8 degraus eram as suas subidas. Depois me levou ao átrio interior para o caminho do oriente, e mediu a porta conforme estas medidas, e também as suas câmaras e os seus pilares e os seus vestíbulos conforme estas medidas. E havia também janelas em redor dos seus vestíbulos, o comprimento de 50 côvados e a largura de 25 côvados, e os seus vestíbulos estavam no átrio de fora. Também havia palmas nos seus pilares, e uma de outra banda, e eram as suas subidas de 8 degraus. Então me levou à porta do norte, mediu conforme estas medidas, as suas camarinhas, os seus pilares e os seus vestíbulos também tinham janelas em redor. O comprimento era de 50 côvados e a largura de 25 côvados, e os seus pilares estavam no átrio exterior. Também havia palmeiras nos seus pilares, de uma e de outra banda, e eram as suas subidas de 8 degraus. E a sua câmara e a sua porta estavam junto aos pilares das portas onde levavam o holocausto.
E no vestíbulo da porta havia 2 mesas de uma banda e 2 mesas da outra, para nelas se degolar o holocausto e o sacrifício pelo pecado e pela culpa. Também da banda de fora da subida para a entrada da porta do norte havia 2 mesas, e da outra banda que estava no vestíbulo da porta havia 2 mesas, 4 mesas de uma e 4 mesas de outra banda, aos lados da porta 8 mesas, sobre as quais imolavam, e as 4 mesas para o holocausto eram de pedra labradas. O comprimento era de 1,5 côvado, e a largura de 1,5 côvado, e a altura de 1 côvado. E sobre elas se punham os instrumentos com que imolavam o holocausto e o sacrifício. E as suas bordas eram de 1 palmo pela casa em redor, e sobre mesas estava a carne da oferta, e fora da porta interior estavam as câmaras dos cantores. No átrio de dentro, que estava da banda da porta do norte e olhava para o caminho do sul, uma estava à banda da porta do oriente, o qual olhava para o caminho do norte. E ele me disse: esta câmara que olha para o caminho do sul é para os sacerdotes que têm a guarda do templo. Mas a câmara que olha para o caminho do norte é para os sacerdotes que têm a guarda do altar. E estes são os filhos de Zadok, que se chegaram ao Senhor de entre os filhos de Levi para o servir. E me deu o átrio, o comprimento de 100 côvados e a largura de 100 côvados, um quadrado, e o altar estava diante do templo. Então me levou ao vestíbulo do templo e me deu cada pilar do vestíbulo 5 côvados de uma banda e 5 côvados da outra, e a largura da porta 3 côvados de uma banda e 3 côvados da outra. O comprimento do vestíbulo era de 20 côvados e a largura de 11 côvados, e era por degraus que se subia, e havia colunas junto aos pilares, uma de uma banda e outra da outra. Então, restauração do templo santuário. Então me levou ao templo e me deu os pilares, 6 côvados, e de largura de uma banda e 6 côvados da largura da outra, que era a largura do tabernáculo, e a largura da entrada 10 côvados, e os lados da entrada 5 côvados, de uma banda e 5 côvados da outra. Também me deu o seu comprimento, de 40 côvados, e a largura de 20 côvados. E entrou dentro e me deu o pilar da entrada, 2 côvados, e a entrada 6 côvados, e a largura da entrada 7 côvados. Também me deu o seu comprimento, 20 côvados, e a largura 20 côvados, diante do templo, e me disse: esta é a santidade das santidades. E me deu a parede do templo 6 côvados, e a largura das câmaras laterais 4 côvados, por todo o redor do templo. E as câmaras laterais, câmara sobre câmara, eram 33 por ordem, e entravam na parede que tocava no templo pelas câmaras laterais em redor, para se susterem nelas, porque não travavam da parede do templo. E havia maior largura
e volta nas câmaras laterais para cima, porque o caracol do templo subia muito alto por todo o redor do templo. Por isso que o templo tinha mais largura para cima. E assim da câmara baixa se subia à mais alta pelo meio. E olhei para a altura do templo em redor, e eram os fundamentos das câmaras laterais da medida de uma cana inteira, 6 côvados grandes. A grossura da parede das câmaras laterais de fora era de 5 côvados, e o que foi deixado vazio era o lugar das câmaras laterais, que estavam junto ao templo. E entre as câmaras havia a largura de 20 côvados por todo o redor do templo. E as entradas das câmaras laterais estavam voltadas para o lugar vazio, uma entrada para o caminho do norte e outra entrada para o caminho do sul. E a largura do lugar vazio era de 5 côvados em redor. Era também o edifício que estava diante do lugar separado, à esquina do caminho do ocidente, da largura de 70 côvados, e a parede do edifício de 5 côvados de largura em redor, e o seu comprimento era de 90 côvados, e mediu o templo, do comprimento de 100 côvados, como também o lugar separado, e o edifício e as suas paredes 100 côvados de comprimento, e a largura da dianteira do templo e do lugar separado para o oriente, de uma e de outra parte 100 côvados. Também mediu o comprimento do edifício diante do lugar separado, que estava por detrás, e as suas galerias de uma e de outra parte 100 côvados, como o templo de dentro e os vestíbulos do átrio. Os umbrais e as janelas estreitas e as galerias em redor dos três, defronte do umbral, estavam cobertos de uma madeira em redor, e isto desde o chão até às janelas. E as janelas estavam cobertas, até ao espaço em cima da porta, e até ao templo, de dentro e de fora, e até toda a parede em redor, por dentro e por fora, tudo com medidas. E foi feito com querubins e palmeiras de madeira, que cada palmeira estava entre querubim, e cada querubim tinha 2 rostos, a saber, um rosto de homem olhava para a palmeira de uma banda e um rosto de leãozinho para a palmeira da outra. Assim foi feito por toda a casa, em redor, desde o chão até cima da entrada estavam feitos os querubins e as palmeiras, como também pela parede do templo. As ombreiras do templo eram quadradas, e no tocante à dianteira do santuário, a feição de uma era como a feição de outra. O altar de madeira era de 3 côvados de altura, e o seu comprimento de 2 côvados, e tinha as suas esquinas, e o seu fundamento e as suas paredes eram de madeira. E me disse: esta é a mesa que está perante a face do Senhor. E o templo e o santuário, ambos tinham 2 portas, e havia 2 batentes para as portas, 2 batentes volantes, 2 para uma porta e 2 batentes para a outra. E foram feitos nelas as portas do templo, querubins e palmeiras, como estavam feitos nas paredes,
e havia uma trave grossa de madeira na dianteira do vestíbulo por fora, e havia janelas estreitas e palmeiras de uma e de outra banda, nos lados do vestíbulo, como também nas câmaras do templo e nas grossas traves. Restauração do templo, as câmaras santas. Depois disto, fez-me sair para fora do átrio exterior, para a banda do caminho do norte, e me levou às câmaras que estavam defronte do largo vazio, e que estavam defronte do edifício, da banda do norte. Do comprimento de 100 côvados era a entrada do norte, e a largura era de 50 côvados. Em frente dos 20 côvados que tinha o átrio interior, e em frente do pavimento que tinha o átrio exterior, havia galeria contra galeria em 3 andares. E diante das câmaras havia um passeio de 10 côvados de largo, da banda de dentro, e um caminho de um côvado, e as suas entradas eram para o lado do norte. E as câmaras de cima eram mais estreitas, porque as galerias tomavam aqui mais espaço do que nas de baixo e nas do meio do edifício, porque elas eram de 3 andares e não tinham colunas como as colunas dos átrios. Por isso, desde o chão se iam estreitando mais do que as de baixo e as do meio. E o muro que estava por fora, defronte das câmaras, no caminho do átrio exterior, diante das câmaras, tinha 50 côvados de comprimento, porque o comprimento das câmaras que estavam no átrio exterior era de 50 côvados, e eis que defronte do templo havia 100 côvados. E da parte de baixo destas câmaras estava a entrada do lado do oriente, quando se entra nelas pelo átrio exterior, na largura do muro do átrio, para o caminho do oriente, diante do lugar separado e diante do edifício, havia também câmaras, e o caminho diante delas era da feição das câmaras, e olhava para o caminho do norte. Conforme o seu comprimento, assim era a sua largura, e todas as suas saídas eram também conforme as suas feições e conforme as suas entradas. E conforme as entradas das câmaras que olhavam para o caminho do sul, havia também uma entrada no topo do caminho adiante do muro direito, para o caminho do oriente. Quando se entrava por elas, então me disse: as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante do lugar separado, são câmaras santas, em que os sacerdotes se chegam ao Senhor, comerão as coisas mais santas, ali porão as coisas mais santas, e as ofertas de comer, e a expiação pelo pecado, e a expiação pela culpa, porque o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do santuário para o átrio exterior, mas porão ali as suas vestiduras com que ministraram, porque elas são santidade, e vestir-se-ão de outras vestiduras, e assim se aproximarão do lugar pertencente ao povo. E acabando ele de medir o templo interior, ele me fez sair pelo caminho da porta, cuja face olhava para o caminho do oriente, e mediu em redor, mediu a banda oriental com a cana de medir, 500 canas com a cana de medir ao redor.
Mediu a banda do norte 500 canas com a cana de medir ao redor, e a banda do sul também mediu 500 canas com a cana de medir. Deu uma volta para a banda do ocidente e mediu 500 canas com a cana de medir. Mediu pelas 4 bandas e tinha um muro em redor, de 500 canas de comprimento e 500 canas de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Amém. Ainda vou continuar. A restauração do templo, a glória do Senhor. Desculpe. Eu ao ler estou-me a perceber de coisas que não tinha percebido. Então me levou à porta que olhava para o caminho do Oriente, e eis que a glória de Deus de Israel vinha do caminho do Oriente. E a sua voz era como voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que vi era como da visão que eu tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio quebrar, e caí sobre o meu rosto, e a glória do Senhor entrou no templo, pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do Oriente. E levantou-me o Espírito, e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi uma voz que me foi dirigida de dentro do templo, e um homem se pôs junto de mim, e me disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, e o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições e com os cadáveres dos seus reis, nos seus altos, pondo o seu umbral ao pé do meu umbral, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e entre eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Por isso eu os consumi na minha ira. Agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Tu, pois, ó filho do homem, restauração do templo, o altar dos holocaustos. Tu, pois, ó filho do homem, mostra à casa de Israel esta casa, para que se envergonhe das suas maldades. Sirva-lhe ela de modelo, e envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, faz-lhes saber a forma desta casa, e a sua figura, as suas saídas e as suas entradas, e todas as suas formas e todos os seus estatutos, todas as suas formas e todas as suas leis. E escrevo isto aos seus olhos, para que guardem toda a sua forma e todos os seus estatutos os cumpram. Esta é a lei da casa, sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. E estas são as medidas do altar, por côvados. O côvado é um côvado,
e é um palmo. A parte interior será de um côvado de altura e um côvado de largura, e a sua borda em todo o seu contorno de um palmo. E esta é na base do altar. E de fundo, desde a terra até na listra de baixo, 2 côvados, e de largura 1 côvado, e desde a pequena listra até a listra grande, 4 côvados, e a largura de 1 côvado. E o aréu de 4 côvados, e desde o areal até cima havia 4 chifres. E o areal terá 12 côvados de comprimento e 12 de largura, quadrado nos 4 lados, e a listra 14 côvados de comprimento e 14 de largura nos seus 4 lados, e o contorno ao redor dela de meio côvado, e o fundo dela de 1 côvado ao redor. E os seus degraus olhavam para o oriente. E me disse: Filho do homem, assim diz o Senhor Jeová: estes são os estatutos do altar no dia em que o farão, para oferecerem sobre ele holocaustos e para espalharem sobre ele sangue. E aos sacerdotes levitas, que são da semente de Zadok, que se chegam a mim, diz o Senhor Jeová, para me servirem, darás um bezerro para expiação do pecado, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre os seus 4 ângulos, e nas 4 esquinas da listra, e no contorno ao redor, assim farás a purificação e a expiação. Então tomarás o bezerro da expiação do pecado, o qual será queimado no lugar da casa para isso ordenado, fora do santuário. E no segundo dia oferecerás um bode sem mancha para expiação do pecado e purificação do altar, como o purificam com o bezerro. E acabando tu de o purificar, oferecerás um bezerro sem mancha e um carneiro do rebanho sem mancha. E o oferecerás perante a face do Senhor, e os sacerdotes deixarão sal sobre eles, e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Durante 7 dias prepararás cada dia um bode para expiação. Também prepararão um bezerro e um carneiro do rebanho sem mancha. Por 7 dias expiarão o altar e o purificarão, e assim o consagrarão. E cumprindo eles estes dias, será que ao 8º dia e dali em diante prepararão os sacerdotes sobre o altar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios pacíficos. E eu me deleitarei em vós, diz o Senhor Jeová. Então, reformas do Ministério Santo, então me fez voltar para o caminho da porta do santuário exterior, que olhava para o oriente, qual estava fechada. E disse o Senhor: esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela. Por isso estará fechada. Quanto ao príncipe, ele ali se assentará como príncipe, para comer o pão diante do Senhor.
pelo caminho do vestíbulo da porta entrarás, e por esse mesmo caminho sairá. Depois me levou pelo caminho da porta de norte, diante da casa, e olhei, e eis que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então caí sobre o meu rosto, e disse-me o Senhor, filho do homem, pondera o teu coração e vê com os teus olhos e ouve com os teus ouvidos tudo quanto eu te disser de todos os estatutos da casa do Senhor e de todas as suas leis, e considera o teu coração a entrada da casa, com todas as saídas do santuário. E diz aos rebeldes, à casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, bastem-vos todas as vossas abominações, ó casa de Israel. Porquanto chamastes estranhos incircuncisos de corações e incircuncisos de carne para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa. Quando ofereceis o meu pão, a gordura e o sangue, e eles invalidaram o meu concerto por causa de todas as vossas abominações, e não guardastes a ordenância das minhas coisas sagradas. Antes vos constituístes a vós mesmos, guardas da minha ordenança no meu santuário. Assim diz o Senhor Jeová, nenhum estranho, incircunciso de coração ou incircunciso de carne entrará no meu santuário. E entre os estranhos que se acharem no meio dos filhos de Israel. Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, que andavam transviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, serão ministros do meu santuário nos cargos das portas da casa. Servirão à casa. Eles degolarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante ele para o servir. Porque eles ministraram diante dos seus ídolos, e serviram à casa de Israel de tropeço de maldade. Por isso, eu levantei a minha mão sobre eles, diz o Senhor Jeová, e eles levarão sobre si a sua iniquidade, e não se chegarão a mim, para me servirem ao sacerdócio, nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, as santidades de santidades, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os constituirei guardas da ordenança da casa, em todo o seu serviço e em tudo o que nela se fizer. Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, se chegaram a mim para me servirem, e estarão diante de mim, para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Jeová. E eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e guardarão a minha ordenança. E será que, quando entrarem pelas portas do átrio interior, se vestirão de vestiduras de linho e não se porá lá sobre eles. Quando servirem nas portas do átrio interior, dentro da casa, coifas de linho estarão sobre as suas cabeças, e ceroulas de linho entrarão sobre os seus rins.
estarão sobre os seus rins. Não se cingirão de modo que lhes venha suor. E, saindo eles ao átrio exterior ao povo, no átrio exterior despirão as suas vestiduras com com que ministraram, e as porão nas santas câmaras, e se vestirão de outros vestidos, para que não santifiquem o povo estando com as suas vestiduras. E a sua cabeça não raparão, nem deixarão crescer o seu cabelo, antes, como convém, tosquiarão as suas cabeças. E nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior, e eles não se casarão com viúva, nem com repudiada, mas tomarão virgens da linhagem da casa de Israel, ou viúva que for viúva de sacerdote. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. E, quando houver pleito, eles assistirão e ele para os julgarem. Pelos meus juízos os julgarão, e as minhas leis e os meus estatutos em todas as minhas solenidades guardarão, e os meus sábados santificarão. E eles não se aproximarão de nenhuma pessoa morta, porque se contaminariam, somente por pai ou por mãe, ou por filho, ou por filha, ou por irmão, ou por irmã, que não tiver marido, se poderão contaminar. E depois da sua purificação, lhe contarão 7 dias, e no dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar no lugar santo, oferecerá a sua expiação pelo pecado, diz o Senhor Jeová. E eles terão uma herança, eu serei a sua herança. Não lhes darei, portanto, possessão em Israel. Eu sou a sua possessão. E a oferta de manjares e o sacrifício pelo pecado e o sacrifício pela culpa eles comerão. E toda a coisa consagrada em Israel será deles. E as primícias de todas as primeiras frutos de tudo, e toda a oferta de todas as vossas ofertas serão dos sacerdotes, também as primeiras das vossas massas darei ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Nenhuma coisa que tenha morrido ou tenha sido arrebatada de aves e de animais comerão os sacerdotes. A repartição da terra, lugar santo. Quando, pois, repartirdes a terra por sortes, em herança ofereceis uma oferta ao Senhor, um lugar santo da terra. O comprimento será de 25.000 canas e a largura de 10.000. Este será o santo em todo o seu contorno ao redor. E será o santuário de 500 com mais 500 e quadrado, e terá em redor um arrabalde de 50 côvados. E desta medida medirás um comprimento de 25.000 côvados, e a largura de 10.000, e ali entrará o santuário e o lugar santíssimo.
Este será o lugar santo da terra, e ele será para os sacerdotes ministros do santuário que dele se aproximam para servir ao Senhor. E lhes servirá de lugar para casas e de lugar santo para santuário. E terão os levitas ministros da casa, por possessão sua, 25.000 medidas de comprimento para 20 câmaras. E para a possessão da cidade de largura darei 5.000 canas, e de comprimento 25.000 de fronte da oferta santa, o que será para toda a casa de Israel. O príncipe, porém, terá a sua parte desta e da outra banda da santa oferta, e da possessão da cidade diante da santa oferta, e diante da possessão da cidade, na esquina ocidental para o ocidente e na esquina oriental para o oriente, e será o comprimento de fronte de uma das partes desde o termo ocidental até o termo oriental. E esta terra será a sua possessão em Israel. E os meus príncipes nunca mais oprimirão o meu povo. Antes deixarão a terra à casa de Israel, conforme as suas tribos. Assim diz o Senhor Jeová: basta já, ó príncipes de Israel, afastai a violência e a assolação, e praticai juízo e justiça, tirei as vossas imposições do meu povo, diz o Senhor Jeová. Balanças justas, e efa justo, e bato justo tereis. O efa e o bato serão de uma mesma medida, de maneira que o bato contenha a 10ª parte do homer, e o efa a 10ª parte do homer. Conforme o homer será a sua medida. E o ciclo será de 20 geras, 20 ciclos, 25 ciclos e 515 ciclos vos servirão de um arratel. Esta será a oferta que haveis de fazer a esta parte de um efa, de cada homer de trigo. Também dareis a 6ª parte de um efa a cada homer de cevada. Quanto ao estatuto do azeite, de cada bato de azeite ofereceis a 10ª parte do bato, tirado de um coro, que é um homer de 10 batos, porque 10 batos fazem um homer, e um cordeiro de rebanho de cada 200 de mais regada terra de Israel, para oferta de manjares para o holocausto e para o sacrifício pacífico, para que façam expiação por eles, diz o Senhor. Todo o povo da terra congregará para esta oferta, pelo príncipe de Israel. E estarão a cargo do príncipe os holocaustos e as ofertas de manjares, e as libações nas festas, e nas luas novas e nos sábados, em todas as solenidades da casa de Israel. Ele fará a expiação pelo pecado, e a oferta de manjares e o holocausto e os sacrifícios pacíficos, para fazer expiação pela casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová. No primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomarás um bezerro sem mancha e purificarás o santuário. E o sacerdote tomará do sangue do sacrifício pela expiação
e porá dele nas ombreiras da casa, e nas 4 esquinas da lista do altar, e nas ombreiras da porta do átrio interior. Assim também farás no 7º dia do mês, por causa dos que erram e por causa dos ímpios, dos simples. Assim espiarás a casa. No primeiro mês, no dia 14 do mês, tereis a Páscoa e uma festa de 7 dias. O pão asmo se comerá, e o príncipe, no mesmo dia, por si e por todo o povo da terra, preparará um bezerro de expiação pelo pecado. E nos 7 dias da festa preparará um holocausto ao Senhor de 7 bezerros e 7 carneiros sem mancha, cada dia durante os 7 dias, e o sacrifício da expiação de um bode cada dia. Também preparará uma oferta de manjares, um efa por cada bezerro e um efa por cada carneiro, e um hin de azeite por cada efa. No 7º mês, no dia 15 do mês, na festa fará o mesmo todos os 7 dias, tanto o sacrifício pela expiação como o holocausto, e como a oferta de manjares, e como o azeite. Assim diz o Senhor Jeová. E ficamos por aqui. Isto continua. 46. 47. Aconselho a lerem. Amados, eu ao ler isto reparei muita mensagem nas medidas, nos sacrifícios, tudo. Tem aqui muitas mensagens ligadas ao Apocalipse. E ficamos por aqui. Isto é para a casa de Israel, mas principalmente para Gog e Magog. A casa de Israel já está a trabalhar, todos sabem, meio em segredo, meio coisa, está tudo. Mas é preciso que estas coisas aconteçam. O que está a acontecer, tudo vai acontecer como está escrito. Portanto, quem tem fé verdadeira, não há nada a temer, é ver a acontecer. E o aviso a Gog, da terra de Magog, o príncipe de Tubal, e a todos com ele, está dado. Mas ninguém os vai parar, e tudo se vai consumar como está escrito. E todos saberão que Deus é Deus. E todos lhe obedecerão, se não sabem o que lhe acontecerá. E ficamos por aqui. Peço que a casa de Israel reflita bem no que anda a fazer. Espero que o Gog de Magog saiba o que está a fazer. E está tudo escrito para alertar. Já sabem o que vai acontecer se ao Pai afrontar. Amém. E abraços para vós também. Até à próxima. Que Deus vos dê o que eu peço para mim e para os meus. Amadas amigas e amigos, irmãos e irmãs de todas as nações.